Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio Soluções, um programa que fala sobre o dia a dia do mundo condominial. Estamos aqui mais uma vez com o nosso time de síndicos 5 estrelas, né, como diz o Maurão. A Nilvia vai passar o nosso tema de hoje, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos novos programas que vão sendo publicados aí. Então, o tema que vamos abordar hoje é plano de manutenções, né? Esse plano, a gente tem aí uma divisão sempre anual, semestral, diária, e tem condomínios que não tem um engenheiro, não tem uma pessoa específica, então essa função recai sobre a gente, né? Sobre os síndicos, para poder estar fazendo isso preventivamente e estar estipulando quais são as prioridades, inclusive, né? Temos que estar aí conhecer normas regulamentadoras, temos que estar a par do que a legislação aponta. Então, eu queria ver com vocês aí quais são os casos que vocês têm dentro do condomínio, dos condomínios administrados por vocês aí, que mais pegam, né? Quais são as situações mais críticas? Então, sobre plano de manutenção, precisamos começar pelo básico, né? E aquelas manutenções realmente previstas em legislação, com limpeza de caixa d'água, né? Para-raio, dedetização, né? Esses são temas, AVCB, são temas que a gente controla, né? Isso de uma forma mais próxima, né? Por conta de toda essa norma. Mas também, não menos importante, são as demais manutenções, que o ideal como que eu, pelo menos, trabalho, a gente tem um checklist de atividades, como você falou, as manutenções diárias, as preventivas diárias, as preventivas semanais, mensais, semestrais, anuais. A gente cria um controle e vai alimentando isso de informação e é o que eu costumo dizer, a gente tem que tratar as manutenções pequenas, né, evitando que elas tornem grandes, né, e mantendo o prédio da forma que ele foi entregue. Eu acho que quando você fala da questão das manutenções, elas vão muito além das normas, né, e das legislações que a gente tem. Ela envolve desde a questão de limpeza, eu acho que a limpeza Sim. faz parte do plano de manutenção. Você tem que ter um plano de manutenção para a tua equipe interna do condomínio, quer dizer, você vai definir um cronograma para as atividades internas, para o zelador, para o manutencista, para quem quer que seja que trabalhe no condomínio. Para as equipes externas, você tem que, a manutenção da empresa de portão, quando que ela foi feita, como que ela foi feita. E vou até um pouquinho mais além, uma coisa que ninguém gosta de fazer, eu também não gosto e fazia muito menos no passado, que é ler alguns manuais, sabe? Quando você compra um produto novo, principalmente aqueles produtos que você não conhece, sei lá, uma esteira de academia, a gente está comprando uma esteira nova de academia. Qual que é a manutenção recomendada por aquele fabricante? Tá? Para que a gente insira aquela manutenção dentro do plano de manutenção do condomínio. Porque muitas vezes é essa manutenção que vai garantir a garantia do produto, que vai garantir a garantia do condomínio, se é um condomínio em implantação. Então é muito importante quando a gente vai fazer um plano de manutenção, detalhar ele ao extremo, tá? E poder documentar absolutamente tudo, não só para toda essa questão, como também para poder mostrar para todo mundo o quanto o síndico e a equipe do condomínio trabalha, porque é muito comum se escutar o zelador não faz nada. Sim. Se ele tem as evidências do que ele tem que fazer, automaticamente ele está mostrando o trabalho. Antes de passar o gancho deixa eu pegar o gancho. Deixa eu só complementar uma informação que o Mauro falou aqui. Eu tive um problema que eu tive nos condomínios, eu não sou síndico, mas eu moro, foi que a fachada começou a se deteriorar. Aí, a hora que forem acionar a construtora, estava escrito que com 3 anos teria que lavar, né? E não foi feito. O que aconteceu? Exatamente. Perdeu toda a garantia. Então, é o que o Mauro falou. O condomínio é como se fosse um carro. Você ter a garantia de 5 anos da construção, você tem que fazer limpeza dos caixilhos para ter a manutenção, para ter a garantia do caixilho. Lavar o prédio, né? E tudo isso está escrito no manual. Até rejunte de piso você tem que verificar semestralmente ou periodicamente, refazer ele periodicamente. Porque senão uma infiltração que der pro térreo, a construtora não anda pro subsolo, a construtora vai dizer, não, você não fez a manutenção no rejunte. Vou dar até pegando o exemplo, até para não perder o fio aqui. Ele falando de algo que tem um custo alto, né? Como até foi citado pelo Gustavo aqui, a fachada. Por exemplo, agora recentemente a gente fez um campo society com toda a grama, que é um custo considerável, né? E o fabricante colocou, né? Você tem que fazer uma manutenção semestral da grama para poder manter aquele patrimônio.
Só que o gramado anterior, por exemplo, estava lá 10 anos, nunca foi feito. Então, além dele já estar com o tempo vencido, o patrimônio pode se deteriorar em função da falta de manutenção. Quer dizer, você faz um investimento alto, se você não tiver o conhecimento a respeito, por exemplo, da manutenção dessa grama, que tem que repor as borrachinhas, que tem que vir uma máquina especial para poder fazer a cada 6 meses um pente ali. Então, tudo isso é importante a gente ter documentado, porque hoje nós estamos síndicos naquele condomínio. Será que daqui para frente, quando acontecer aquilo, vai estar ou não? Então, hoje existe, inclusive, programas, sistemas, né, para controlar essa manutenção, que eu estou achando uma coisa maravilhosa, porque você deixa mais ou menos no automático, né, essa questão. E até aproveitando falar sobre o AVCB, que foi citado aqui também. O AVCB hoje ele vem com prazo de 2, 3 anos, mas não quer dizer que você vai ter que esperar 2, 3 anos para você fazer uma vistoria sobre o sistema de incêndio. Você tem que ter aquilo numa periodicidade menor, porque você vai ter... É questão de segurança, não questão Os equipamentos são periódicos, exatamente, né? Eles não são... As pessoas têm um pouco de dificuldade e eu falo assim, não é nenhum mal nisso. Eu também tinha essa dificuldade lá atrás, antes de eu resolver ser síndico, antes de eu resolver estudar, antes de eu resolver migrar nesse meio, para esse meio condominial. Porém, a pessoa tem que ter, assim, um controle do que ela pensa, né? Eu não sei isso, mas não é porque eu não sei isso que eu vou falar assim, não é assim. Porque no condomínio, o pessoal... Tem muito, eu não vou falar nem de conselho aqui para não entrar em polêmica, mas assim, o pessoal tem muita dificuldade de entender os contratos de manutenção. Eu tenho um condomínio que, graças a Deus, está escrito lá na convenção. O condomínio é obrigado a ter contrato de manutenção disso. Então, quando alguém me questiona, tá lá sugestão. Tá lá na convenção. Ótima. Tá lá na convenção. Porém, quando a gente faz a implantação de um condomínio, é legal quando você entra para fazer a implantação de um condomínio, porque a gente tem um manual, que nem todo condomínio tem um manual, muitas vezes quem fez a implantação não guardou devidamente essa documentação, essa coisa se perdeu ao longo do tempo, a gente não tem esse controle. Eu fiz uma assembleia uma vez num condomínio, quando eu estava perto dos 3 anos, e falei, é o seguinte, a gente precisa fazer a manutenção da fachada, senão vai perder a garantia. Eu fiz a minha parte, levei para a Assembleia. A Assembleia falou assim, não temos dinheiro, não vamos fazer agora. Ok, está fazendo agora, com 6 anos. Com 6 anos está fazendo. Mas o pessoal ficou consciente, até porque a construtora também tinha uma série de problemas judiciais e tal. O pessoal acabou pagando para ver, agora está fazendo numa situação melhor, o condomínio já com caixa mais substancial, já consegue pagar. Mas é importante, e por que eu acho legal quando a gente está num condomínio 2, 3, 4 anos? É você, na hora da prestação de contas, você mostrar o histórico e mostrar que você não diminuiu nem tanto em valor, porque as coisas aumentam, né? Os contratos aumentam, então os valores até nem diminuem tanto, mas você consegue mostrar, aqui eu gastei isso aqui, e aqui não se tinha contrato de manutenção. Aqui foi muito manutenção corretiva. Aqui eu estou fazendo manutenção preventiva. Olha quanto eu estou gastando a menos na manutenção eventual. Eventual, e estou conseguindo manter praticamente um padrão, né? É como um seguro, né? E quando você faz a estratificação... paga... Sim, e quando você faz a estratificação das despesas, tu vai ver lá, você gastava 30% das suas despesas com manutenção, hoje você gasta 17%. O valor é o mesmo do ano passado? Pode ser, porque as coisas aumentaram. Mas na composição das suas despesas, você diminuiu. Então é importante a manutenção preventiva. É um investimento que a gente faz. Uma coisa, até pegando o exemplo da Nilvia que ela falou do campo de futebol, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, mas em 10 anos nunca foi feita manutenção, por que você tem que fazer agora? Porque se eu tivesse feito, teria durado 20. Sim. É mais ou menos essa situação que eles têm que entender. Quer dizer, se você diluir esse período, todo esse processo ao longo dos anos, você ganha muito mais valor agregado àquela situação e trata e consegue diminuir os valores. Eu acho que quantos de nós já não passamos por previsões orçamentárias em que o reajuste que a gente teve que dar foi menor do que a inflação, simplesmente porque os custos de manutenção do prédio ou se mantiveram ou foram reduzidos. E você está sofrendo impacto do quê? De prestação de contas de consumo, que são reguladas pelo governo, ou sindicatos.
que você também não tem porque poder de barganha? 90%, 80% das despesas está centralizado em folha de pagamento, E conta de em consumo. conta de consumo e manutenção. É. São coisas que você não tem como fugir. Então, mas o que eu falo é que, tipo assim, se você faz uma exatamente. manutenção bem feita, ao invés de você dar 10%, que seria o repasse do dissídio, por exemplo, você consegue dar 7%. É. Porque você trabalhou na manutenção, você já preparou o teu condomínio para passar por aquele ano, então toda a tua manutenção preventiva está em dia, você já orçou tudo, você já está com tudo certinho, você sabe que você vai ter menos problemas com algumas coisas. Então tudo isso vem de um plano de manutenção muito bem feito, bem montado, bem elaborado e principalmente bem gerido pela equipe inteira do condomínio. E aí é responsabilidade do síndico fazer a gestão desse plano. Então, o que eu vejo também a manutenção bem planejada, inclusive, é o inverso da situação. Eu falei, estou gastando muito com manutenção, é a hora de uma troca. Vou dar exemplo das motos. A gente tem moto de Honda lá, por exemplo. Você acompanha e fala, olha, estamos fazendo a preventiva, mas está tendo muita corretiva. Você faz um levantamento e fala, peraí, num ano eu consigo, tá representando X o valor de uma nova. Então você tem argumentos, inclusive, para levar para o morador e falar, olha, não compensa mais fazer manutenção desse equipamento, desse item, e a gente precisa já repor, porque a manutenção já está sendo mais do que deveria ser e compensa uma substituição. Então, acho que a manutenção também tem esse viés de você medir, né, a questão do custo-benefício daquele item. E valorizar o patrimônio, né? A gente Exatamente. sempre fala que um condomínio bem manutenido, ele tem uma... O Gustavo falou no outro programa da pessoa querer morar... Eu não quero morar naquele condomínio porque ele tem muita ação judicial e tal. Quando a pessoa vai visitar um condomínio e ela olha lá que está tudo bem tratado, tudo bem cuidado, você valoriza o patrimônio do que a coisa toda jogada. Com um bom contrato de manutenção com uma empresa de jardinagem, com um paisagista, com pessoas que vai cuidar, que sabe qual é a planta correta para colocar ali, valoriza o patrimônio muito mais do que você pegar um jardineiro ali que vai custar um pouco mais barato. Nada contra o jardineiro. É que ele não tem conhecimento técnico, às vezes. Um suporte, né? Um suporte para tá ali. Dependendo do tamanho do condomínio, do porte do condomínio, você precisa de uma empresa com mais gabarito. Falando em manutenções também, uma ótima alternativa hoje são os contratos de comodato, né? Por exemplo, eu tenho um condomínio que investiu R$150 mil em equipamento de segurança. Biometria, catraca, câmera, né? Enquanto aí, depois de 2 anos, o síndico que estava lá não fez nada, o que aconteceu? Virou sucata. Aí, o que eu fiz? O que eu costumo fazer com, pelo menos, alguns tipos de equipamento? Contrato de comodato. Aí o conselho vira e fala, mas se você somar isso aí por mês, em tantos meses a gente compra. Tá bom, mas e a manutenção disso? Porque não é só isso. Manutenção e atualização, Você vai ter que comprar e manter. A manutenção contrato de comodato. Deu pau numa câmera, se a câmera é sua, você vai ter que abrir cotação, ir lá, comprar mais barato, pagar para alguém lá instalar. Se é comodato, quebrou a câmera, o cara tem 24 horas para repor a câmera. Então, assim, às vezes você paga, pode até ser um pouquinho mais caro, mas a manutenção do equipamento está incluso, a comodidade, a praticidade. Por exemplo, tem pontos que você não pode ficar sem câmera. Então, você não tem o tempo para sair correndo e comprar uma câmera. Você não tem, às vezes é caro, você não consegue ter um estoque para chegar lá e trocar. Então, é uma ótima alternativa, pelo menos na minha opinião, migrar para contrato de comodato. A gente sempre fala que cada caso é um caso, cada condomínio é um condomínio, as situações têm que ser avaliadas, né? Mas todas têm que ser ponderadas. Eu tenho condomínios em que eu sou favorável, condomínios que eu sou contrário, exatamente por conta dessa situação. Ao comodato. Mas uma coisa que eu queria só comentar também, que é muito importante todo mundo ter consciência disso, é que um plano de manutenção bem feito, bem gerido, com contratos feitos com empresas idôneas, corretas e certificadas pelos fabricantes, tal, não sei o quê, não significa que nada vá quebrar. Sim. Entendeu? Isso as pessoas também têm que ter em mente. Verdade. Sabe? É aquela história. Quando você vai e compra um carro, seja ele de qual marca for, porque hoje eu não vou pedir patrocínio aqui no programa, tá? Mas assim, seja o carro de qual marca for, você está comprando porque é uma marca estabelecida mundialmente, não é só nacionalmente, ela é mundialmente estabelecida. Mas aquele carro quebra. Por isso, e você fez todas as manutenções, fez as revisões na concessionária e tudo. Ele não vai quebrar? Vai, cedo ou tarde ele vai quebrar. Entendeu? Só que ninguém vai ficar falando que o carro é uma porcaria, diferente do que falam
Do síndico. O síndico é uma porcaria, por quê? Porque a bomba da piscina quebrou aquele dia e a gente não teve uma outra situação. Se você fizer a manutenção do carro corretamente, vai demorar mais para quebrar. Mas ele vai quebrar. Mas ele vai quebrar. E outra Cedo ou coisa, tarde quando ele ele vai quebrar. quebrar, você vai ter que pagar as peças. Então, às vezes, as pessoas Sim. confundem. Ah, para ter manutenção, por que eu estou pagando as peças? Gente, é aquilo. Uma coisa é você contratar a manutenção e outra coisa é você contratar as peças. Isso é uma outra coisa importante, Nívia, que é assim, o carro ele vai quebrar por quê? Porque você passou muito rápido num buraco, então foi o quê? Mau uso. Mau uso. Já A gente tem aconteceu comigo muita essa semana. situação disso dentro de condomínio. Quer dizer, às vezes uma falha operacional do zelador que botou a bomba da piscina para girar com filtro, com coisa fechada, ela rodou a seco, ou às vezes uma pessoa qualquer no elevador que apertou o botão com muita força, ele afundou, entendeu? Quer dizer, Uma são queda coisas... de energia que queimou algum equipamento. Além da questão da degradação natural, porque mesmo um produto, quando você faz a manutenção preventiva, não significa que ele tem vida eterna, não, ele se prolonga a vida útil dele, tá? Mas ele está sujeito a outras situações. Ó, né? um ponto, antes de passar a palavra para o Walter, que é uma pergunta que eu compartilho com vocês, um problema, um cotovelo de uma tubulação de prumada. Não existe manutenção preventiva para esse tipo de situação. Não. Aí o que acontece? Estoura um cano de uma prumada, o que tem que fazer para arrumar? Desligar a água da prumada inteira. Dependendo da posição do cano, tem que aguardar 24 horas para poder fazer o reparo, achar a empresa, achar a peça, porque são peças que não estão disponíveis, você não encontra em qualquer casa de materiais, né? Aguardar o tempo da colagem, da cola, de secar, né? E aí as pessoas vão falar, ah, mas você não estourou por falta de manutenção. Não, tem itens que você, é o que eu falo para ele, tá bom, então você vai trocar a tubulação da sua casa, lá da sua torneira, você vai trocar de quanto tempo? Ou você espera furar para trocar? Normalmente é assim, é esse tipo de manutenção. Então, também a gente tem que ficar atento, o pessoal tem que entender um pouco mais também sobre alguns problemas que a gente vai ter e que a gente não tem como prever. Esse tipo de manutenção, na realidade, ele é visual. Exatamente. Isso aconteceu comigo ontem, o zelador me mandou a mensagem e falou, ó, tá vazando aqui no teto da garagem, aqui em cima é o banheiro da área de lazer. Eu vou fazer o seguinte, na hora que o Honda for embora, eu vou pedir para ele, que o Honda vai embora perto da meia-noite, ele fecha o registro, amanhã de manhã, quando eu chegar, eu já vou olhar. Não deu outra. Eu tava vindo para cá e ele falou para mim, falou, ó, secou. Ou seja, já sei onde é, está no banheiro, agora vamos identificar onde está. É uma manutenção visual, né? Não é porque você vai lá só olhar que você não fez nada. Né? Da mesma maneira, a mesma coisa é o pessoal que vai fazer a manutenção de bombas. Muitas vezes ele inverte, roda, gira, lubrifica. Sim. Mas ele não vai desmontar a bomba toda e... E só nessa questão da manutenção visual, né? Tipo assim, você tem a prumada que está embutida nas paredes também. Então, para fazer a manutenção dela, eu tenho que abrir a parede dos apartamentos uma vez por mês, uma vez por semestre, para olhar se o cano tá legal, né? Então Não, e aí, só o que está exposto. só o que está exposto, né? Então, deixar isso claro, pessoal. Enfim, gente, plano de manutenção é algo muito importante para a vida útil dos condomínios. E para redução de despesas e otimização de despesas dos condomínios de vocês, fiquem sempre atentos a esse tipo de coisa, cobrem dos síndicos e vocês, síndicos, montem os seus planos de manutenção e façam a equipe cumprir. No mais, eu quero agradecer a audiência de vocês, pedir para que vocês curtam e compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas possível aí. E também não se esqueça de ouvir a gente nas plataformas de podcast. Um abraço. Sugestão de texto. Se quiserem dar sugestão de texto de temas pra gente, por favor, passem aí nos comentários para que a gente possa abordar esse tema nos próximos programas. Um grande abraço e até a próxima semana.